O Lideranças está no ar, o podcast da maior mídia de gestão e marketing esportivo do Brasil. Traz mais um tema, mais um profissional que é referência na nossa indústria. E hoje vamos entrar no universo de uma marca que eu particularmente sou fã, brasileira, que o grupo está numa crescente incrível, não somente no Brasil, também com projeções bem animadoras e que tem anunciado diversas novidades, inclusive o MKT Esportivo divulga todas, e isso também me motivou a convidá-los para estar aqui conosco. E hoje eu converso com o Bernardo Caixeta, ele é gerente de marketing e relações esportivas da Pennant. Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Edu, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui compartilhando com você aqui, contando um pouco dessa história dessa marca que é tão inspiradora para todos nós brasileiros e para estar presente também com essa audiência qualificada que você tem aí e aproveitar para te dar os parabéns por todo o trabalho que você faz pela indústria do esporte, de incentivando cada vez mais as marcas continuarem abraçando esse propósito do poder transformador do esporte. Obrigado pelas suas palavras. E antes da gente entrar nesse ecossistema gigantesco da Pennant, eu quero saber sobre você, na sua trajetória. Eu acho que aproveitando que o esporte, né, que estar envolvido dentro do esporte é muito sobre o aspiracional, faz a gente remeter, né, algumas memórias. Você teve um sonho de criança ou de adolescente que o esporte realizou? Cara, com certeza, vários, né? Pratiquei vários esportes, né, Edu? E é interessante também, porque eu sou gerente de marketing e relações esportivas, mas a minha formação é educação física, né? Fui formado em educação física, depois fiz uma pós, um MBA em gestão e marketing esportivo, fiz um curso no POB também, de gestão de entidades esportivas. Tive diversos lados da mesa, vamos colocar assim, da indústria. Trabalhei em Federação Mineira, Confederação Brasileira de Judô, de futsal, tive na Olimpíada de Londres pelo judô, depois no Grande Slam de Paris, tive algumas experiências dessas, na Copa América aqui no Brasil também. Então, rodei bastante aí, diversos lados da mesa aí, em eventos, marca e também com federações. E eu tive uma passagem legal que eu conto também sobre aspiracional, né, assim, profissionalmente. Em 2008, eu estava formando em educação física e teve um mundial de futsal no Brasil. E aí, eu com os amigos lá da faculdade falamos, vamos assistir a disputa de terceiro lugar e a final. E a gente ia para o Maracanã, né? Eu sou de Belo Horizonte, morava na época em Belo Horizonte. Vamos assistir e tal, vamos. E naquela fase de universitário e tal, vamos, juntamos 3 para ir no mesmo carro, viajar de madrugada, de sexta para sábado, para chegar sábado de manhã no Rio, assistir a disputa de terceiro lugar e o domingo assistir a final. E aí, na hora que eu estava indo com o carro para casa de um amigo meu, 4 horas da manhã, para buscar ele para a gente sair, o carro fundiu o motor, aquela fumaceira danada e tal. Falei, nossa, vou perder, não vou poder assistir. E joguei muito futsal quando criança e adolescência e tal. Falei, pô, era um sonho assistir, né, ao Mundial. E aí, pô, ligando para um tanto de gente, conseguimos um Celtinha preto, pequenininho, para ir, e a gente com medo, pneu meio careca e tal, será que vamos, não vamos, e aquela confusão, e fomos. E aí foi tudo legal, deu tudo certo e tal, assistimos a final, e na final o Brasil foi campeão nos pênaltis e tal, ganhou da Espanha, foi um título maravilhoso para o futsal brasileiro. E aí, eu olhando para lá, comentei com um amigo meu, pô, um sonho meu é estar ali dentro. Eu não sei como que, né? Não foi como atleta, não sei se vai ser como comissão técnica, não sei se vai ser como que vai ser, mas eu tenho esse sonho de estar lá em 2008. E por minha, né, perseverança e tudo, por estar envolvido na área do esporte, em 2016 eu estava como diretor de marketing da Confederação Brasileira de Futsal e teve o sorteio da Copa do Mundo de Futsal na Colômbia e foi eu e o presidente representando o Brasil durante o sorteio. E eu lembrei dessa passagem lá atrás que eu falei, pô, eu vou estar ali. E 2008 para 2016 eu consegui realizar esse sonho. Foi uma das grandes satisfações pessoais que eu tive ao longo dessa trajetória aí no marketing esportivo. E eu falo isso com os meninos, pessoal que trabalha na nossa equipe e tal, para motivá-los a continuar, insistir, estudar bastante e capacitar cada vez mais, né? Formação continuada é super importante hoje nos dias, né? O que a gente sabe hoje, daqui 2 meses, a gente não está sabendo mais, a gente tem que se atualizar.
Então, mas foi uma passagem legal aí para motivá-los aí, todo mundo que está começando na indústria. Pô, legal demais. E de que maneira que esse seu sonho realizado, essa sua trajetória, né? Você até colocou em tantos lados da mesa, né? é, Impactam na sua rotina, na sua relação com os colaboradores, com os clientes? Cara, para mim é super motivante, assim, porque eu já busquei muito patrocínio, né? Já corri atrás muito de patrocínio e hoje eu recebo muito projeto, né? Então eu estou na cadeira hoje de avaliar muitos projetos, né? E tanto na área aqui de relações esportivas, né? E do marketing para a gente ativar, lançamento de produto e outra área do marketing que também me cativa muito e me motiva, né? Então, assim, para mim é muito gratificante porque eu sei a dor, eu conheço as dores de quem está vindo aqui solicitar o patrocínio e tal. Eu brinco muito com os meninos que, apesar de te dar um não, sim ou não, não existe projeto melhor ou pior, existe projeto. Todo projeto vale a pena. Eu brinco muito aqui que a minha principal pressão para patrocinar ou não já começa dentro de casa. A minha esposa é a primeira, ela olha algum influenciador e fala: você não acha que vale a pena investir nesse? Você não acha que vale a pena? Todo mundo acha, né? No mercado esportivo, todo mundo acha que vale a pena. Cara, tudo vale a pena. Agora a gente tem que saber o que mais vale a pena dentro da perspectiva que a gente tem. A gente não tem nem orçamento, nem braço para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, isso me deixa muito confortável, porque eu entendo muito das dores de quem vem pedir e muitas das vezes eu também entendo quais são os objetivos aqui hoje da marca, né? Como planejamento estratégico, o que pode potencializar mais as nossas ações aqui hoje. Então, acho que fazer um rodar assim, porque tem muita diferença também quando a gente patrocina um atleta, de patrocinar uma competição, de patrocinar um clube, de patrocinar são diferentes formas, plataformas de comunicação que a gente vai utilizar para diferentes objetivos estratégicos que a gente tem dentro do planejamento estratégico como um todo. Então, assim, cada um tem a sua importância desde que bem aproveitado. Então, como eu passei por todos esses, me ajuda bastante e eu tento capacitar a equipe toda e tem um monte de profissional aqui dentro da Pênalti também que contribui muito para essa consciência crítica, para a gente, em conjunto, discutir e chegar na melhor opção. Então, isso aí, essa diversidade de profissionais, diversidade de cabeça, diversidade de lugares onde você passou, ele te ajuda na sua formação profissional e na tomada de decisão, com certeza. Pô, legal demais. E você até usou a palavra, né, potencializar. O MKT Esportivo, ele utilizou a Pênalti como um case de uma newsletter recente que a gente soltou, que a gente abordou esse momento do Grupo Cambuçuí e da meta de crescimento de 40% esse ano. Dentro desse cenário planejado, qual que é a influência ou como você analisa o trabalho que a Pênalti tem desenvolvido, acho que não somente no mercado brasileiro, mas também na atuação global da marca, que eu imagino que impacte diretamente no que o grupo almeja de futuro? Com certeza. A gente fez um trabalho bem forte aí, apesar da pandemia, né? A gente trabalha muito com esporte coletivo, né? A gente tem muito bola para esportes coletivos, então a gente também sofreu bastante durante a pandemia, mas o que diferenciou foi que a gente não ficou parado, né? A gente correu muito atrás de novas matérias-primas, novos tipos de produtos, novas formas de fabricação dos produtos, então fez com que a gente, na retomada, a gente conseguisse emplacar essa melhoria aí e alavancar, né? Acho que é uma série de fatores. A nossa equipe aqui, a Pênalti privilegiou também os funcionários, então deu uma certa segurança para que a gente continuasse trabalhando de maneira firme, apesar de todo mundo estar preocupado, né, cuidando das suas casas, cuidando das pessoas. O lado humano é super importante nesse momento. Então, com certeza, todas as áreas hoje aqui dentro da Pênalti são super importantes para esse tipo de crescimento. Durante a pandemia, no começo, a gente estava vendendo para 11 outros países, né? Hoje a gente chegou à marca de 19 outros mercados, além do mercado brasileiro, mas a gente foca bastante também no mercado interno. Eu acho que a nossa distribuição ela é muito importante, né? A gente distribui para o Brasil inteiro. Então, a gente brinca aqui que tem o pessoal nas áreas mais inóspitas do Brasil, a gente entregando bola a barco. Então, isso é importante para o nosso objetivo principal, que é massificar o esporte, massificar a prática esportiva. A gente sabe que um dos principais dificultadores da prática esportiva é não ter acesso
a materiais, não ter acesso. Então, isso é parte do nosso DNA, como ser uma empresa 100% brasileira, né? Um pouco a gente sabe disso, mas uma empresa 100% brasileira de massificar o esporte no Brasil. Eu brinco que o esporte, ele é a principal recomendação do médico antes de você ficar doente e depois que você ficou doente também. É o único remédio que o médico ele te receita antes de você ficar doente para prevenção e depois para recuperação de alguma doença também. Então, a gente disseminar essa cultura da prática esportiva no Brasil, que ainda não é tão disseminada como em outros países, eu acho que ela é parte do nosso DNA e a gente foca bastante nisso aqui. Pô, legal demais. E aí também vou aproveitar outra palavra que você disse sobre essa massificação, para perguntar de você se você acredita que por estar no Brasil, conhecer a cultura, pelo DNA mesmo que eu citei no início e você acabou de citar também, vocês entendem as necessidades e os anseios dos brasileiros ou do fã de futebol, enfim, melhor do que qualquer outra marca esportiva que está no país e porventura não tem esse diferencial mesmo do DNA? Cara, a gente acredita muito no corpo a corpo, Edu, e eu mesmo bato muito numa frase aqui com todo mundo, e é uma frase disseminada na empresa, é que a gente tem que, cada vez mais, como marca e como pessoas, a gente tem que parar de falar eu acho, e falar de acordo com. A gente tem que ter algum subsídio, algum estudo para a gente determinar. E para falar de acordo com, nada melhor do que a gente estar próximo do praticante, próximo de quem faz. Então, isso a gente fez um trabalho gigante agora com a Almap, que é uma das grandes agências, né? A gente fez um trabalho voltado para planejamento estratégico com eles, a gente fez uma pesquisa quali, uma pesquisa quant, para entender esse praticante, para entender todo mundo, né, que pratica em momentos diferentes, porque se você pensar, se a gente for para o nicho de quem pratica esporte, já é um nicho. Agora, se eu perguntar para você qual a linguagem de um corredor e qual a linguagem de um cara que joga basquete, qual a linguagem de um cara que joga futebol e qual a linguagem de um cara que joga vôlei, são linguagens diferentes, são momentos diferentes de jogar. A gente faz um trabalho gigantesco também para identificar esse perfil, né, de pesquisa, por exemplo, nas redes sociais e no Google, pesquisa sobre esses esportes, a gente vê uma diferença de tendência para cada um desses esportes. Então, quanto mais próximo a gente tiver desse praticante, é o melhor. A gente fez esse trabalho gigante com a MAP, é um trabalho a longo prazo, a gente terminou esse trabalho, mas a gente continua fazendo periodicamente para a gente estar cada vez mais próximo do praticante. Muitas vezes também as marcas estão focadas nos atletas profissionais, e os atletas profissionais, o alto rendimento que eu falo, ele é super importante para alavancar a gente em tecnologia e cada vez mais conseguir produzir materiais mais tecnológicos e melhores para a prática. Mas as dores do praticante não necessariamente são dos atletas profissionais. Então, a gente tem que pegar essas pesquisas nos atletas profissionais e também ativar e melhorar a fase do praticante. E isso aqui é um dos grandes lemas que a gente tem na companhia hoje, é procurar entender esse praticante, e a gente tem algumas iniciativas como o aplicativo do Footstats e outros que a gente ajuda e auxilia a melhora da prática esportiva desse cara que está no dia a dia, que é na quarta-feira, no domingo, que ele usa para descompressão, para a saúde e para o bem-estar dele. Pô, legal você falar isso, porque realmente às vezes existe um foco maior nessa questão do alto rendimento, de performance, e que é muito atrelado ao atleta profissional, né? Aquele cara que, putz, ele vive do esporte, mas você pega alguém que joga futebol, basquete, vôlei, putz, esporadicamente, ou no final de semana, não tem essa questão de ligada ao corpo, né? Putz, é um cervejeiro, é churrasco, é tudo. E é legal vocês estarem dentro dessa, digamos, dessa cadeia, desse ecossistema, para não somente contemplar o cara que está jogando profissionalmente, mas também aquele que joga, né, de uma maneira esporádica, né, não tem esse compromisso. Então, vocês têm isso detalhado, mapeado internamente, sobre isso, sobre os desejos, sobre os anseios, sobre essa rotina dele, para que isso reverta nos produtos e nas tecnologias que vocês oferecem. Com certeza. A gente tem que saber as dores de todos, né? Não só do atendimento, mas do praticante também. E a gente não tem só que saber nas dores, porque muitas vezes a gente que é da indústria e do marketing, a gente quer surfar nas hypes, né? Surfar nas ondas do que está no momento. E muitas vezes a gente surfar na audiência de quem está, né, no foco, no holofote,
é legal, mas ele pode ser soar não tão verdadeiro, sabe? Então a gente tem que se unir a essas plataformas que estão na hype, mas para a gente mudar a realidade de comunidades. Eu brinco isso, a gente acabou, né? Tem um tempo já que a gente fechou com o Rodrigo Capita no futsal, né? É um dos nossos grandes parceiros, e na discussão com ele foi isso: fala assim, Rodrigo, não necessariamente é claro que você fazer gol, você tá na final da Liga Nacional de Futsal, você tá nos grandes eventos, é super importante para a marca, para a validação, e você contribuir também na hora da gente construir os produtos, você dá, né, o seu testemunho para a gente melhorar cada dia mais, que esse é um dos grandes objetivos que a gente tem. Mas, cara, como que juntos, essas duas grandes marcas, Rodrigo Capita e Pênalti, vão transformar a realidade do futsal brasileiro? Como que a gente vai fazer com que mais meninos possam praticar? Como que a gente vai fazer com que o menino que esteja desmotivado, ele se motive a voltar à prática também e se espelhe em ações? Então, a gente não só patrocina ele, mas como a gente fez a React, então ele reage a gols de outros campeonatos de várzea ou de escola, e é um ídolo da modalidade, campeão mundial, reagindo a um gol de alguém que não necessariamente é um atleta profissional, e a gente premia em conjunto, ele escolhe e premia essas pessoas, e a gente subsidia com produtos. E também a gente fez uns cards para ele também, para que ele pudesse dar em algumas escolas, para ele poder dar os testemunhos dele. Além disso, a gente fez o Doe Gols. Então, cada gol que ele faz, a gente doa 4 pares de tênis para algumas instituições sociais em Sorocaba, que é a cidade onde ele vive. Então, para ele mudar a própria realidade, onde ele está jogando, onde ele está vivendo, para ele transformar e devolver, assim, a Pênalti, como investiu muitos anos no futsal brasileiro, o Rodrigo também investiu muito tempo da carreira dele, para a Pênalti e para o Rodrigo devolverem ao futsal brasileiro tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar juntos, entendeu? Então, acho que isso é muito importante para a gente como marca, como comunidade, a gente não só surfar na hype, mas também a gente devolver para essa comunidade uma melhoria, por exemplo, no Footstats, que a gente comentou agora, né, no aplicativo, a gente quer dar ao praticante uma gamificação dentro do aplicativo, a gente quer melhorar a performance dele, não como melhor jogador, mas a gente quer fazer com que a prática dele na modalidade seja mais prazerosa, seja mais legal, seja mais atrativa, e que ele continue praticando esporte por toda a sua vida. Pô, eu acompanho o Capita no Instagram e ele compartilha muito dos stories dos seguidores dele, e dá para notar como é diverso o público, né? Às vezes ele compartilha mesmo o cara que joga lá profissionalmente, mas também é aquele que você nota que ele joga por lazer, enfim, esporadicamente. Eu vou só dar um passinho para trás no momento que você citou sobre pandemia e também nesse início de projeto de branding com a UMAP, que foi, né, no ano passado, ainda num período, né, de delicado, já com vacina, graças a Deus, mas num momento que ainda inspirava cuidados. Era algo já planejado, né, uma vez que é natural que alianças, que parcerias do tipo levem tempo, ou vocês sentiram essa necessidade de adiantar esse novo projeto de branding até por conta da pandemia? E só para completar, o objetivo foi realmente entender mais esse consumidor final, ou foi uma questão de imagem mesmo, de branding, de posicionamento, ou um pouco de tudo também? Eu acho que é um pouco de tudo, né? A gente tem vários objetivos dentro de uma ação como essa, né? Mas, assim, o principal objetivo era a gente estar cada vez mais próximo dos praticantes, entender o mercado, entender como a Pênalti estava se posicionada e entender para onde a gente pode ir do nosso jeito. Então, a gente não quer ser ninguém, né? A gente quer ser a gente mesmo. Quais são as verdades da nossa marca que a gente tem que traduzir para as pessoas e quais são os valores que a gente tem que passar para essas pessoas, e não somente que as pessoas lembrem de Pênalti. A pessoa tem que lembrar de Pênalti atrelado a que valor, a qual o propósito da marca. Então, assim, a gente quer levar isso para todos os praticantes. Mas dentro de um planejamento estratégico de companhia, de crescimento, de evolução, de ganhar espaço, ganhar share, a gente também achou importante. Então, assim, volto de novo naquela palavra, parar de falar eu acho e falar de acordo com. Então, a gente saber direcionar, saber para onde a gente está indo e quais as principais ferramentas para a gente chegar lá onde a gente quer chegar. Então, assim, e para chegar lá, a gente tem que entender o nosso consumidor, tanto o B2B quanto o B2C. Então, assim, a gente tem que entender o consumidor final, mas também tem que entender
os consumidores, né, o B2B, que a gente vende para mais de 4 mil pontos espalhados no Brasil, 4 mil CNPJs, mais de 8 mil portas que a gente vende no Brasil. Então, são lojistas também que foram completamente impactados durante a pandemia, o mercado inteiro. Então, a gente também entender as dores deles e ser parceiro nesse momento, que eu acho que era o mais importante, é a gente ser parceiro. E como todos foram, a maioria das pessoas foi parceira nesse momento, tanto com propriedades, patrocinadores, patrocinados, pessoas da indústria do esporte. Então, assim, eu acho que é estar junto, é jogar junto, é estar todo mundo junto em prol do esporte brasileiro, da massificação e da qualidade de vida, né? Saúde mental, o esporte é isso, e as pessoas buscam no esporte, cada um tem o seu objetivo, e a gente tem que respeitar todos eles, e a gente está aqui para abraçar todas essas causas relacionadas ao esporte. E nesse B2B que você citou, tem também essa preocupação da marca em relação a esses lojistas, a levar a informação, a saber como é que está a disposição dos produtos nas lojas? Sim, tem uma área grande aqui, né? Tem o trade marketing também, que fica aliado ao comercial, que está bem próximo, tanto é que na nossa estrutura o trade fica com o comercial, né? Então, assim, ele é capacitado para escutar todas essas dores, entender todas essas dores e saber, né, como a gente se posicionar nesse mercado, né, cada vez maior e mais competitivo. Então, para a gente ajudar também esses pequenos, médios e os grandes players do mercado para que a gente possa massificar. Eu brinco que, cara, assim, na maioria das vezes, se a gente fizer com que a cultura esportiva no Brasil cresça, vai faltar produto. Então, não necessariamente eu tenho que competir contra alguma outra marca, e sim, eu tenho que fazer com que mais pessoas pratiquem esportes. Fazendo com que mais pessoas pratiquem esportes, mais solução para essas pessoas a gente vai desenvolver e a gente vai vender. Então, e a gente quer transformar para que a gente torne essa prática sustentável, né? Possível, né? Que as pessoas tenham acesso. Não adianta nada eu fazer uma chuteira, um tênis de futsal que custe R$2.000 para uma realidade do brasileiro, né? Para a realidade do Brasil. Eu quero que o esporte esteja em todas as comunidades, eu quero que a gente massifique essa prática esportiva, então eu tenho que entender quais são as dores de todos, né? De todos os momentos. E isso o trade marketing faz com excelência aqui, a gente tem campanhas voltadas para isso, a gente tem, né, ouvidoria também, então, e todos os nossos representantes, a gente faz pesquisa com eles para saber o tipo de material que eles querem receber, o que eles estão precisando, a gente volta para dentro de casa, avalia esse material e traça quais os objetivos e metas a gente vai cumprir. Pô, legal demais. Você citou o Capita, o patrocínio ao Capita, né, a parceria com o Capita e ao Magnus Futsal, né, que vocês agora estão no uniforme dessa equipe multicampeã do nosso futsal, ele faz parte deste novo momento da marca, ainda que o futsal muitos e muitos anos, DNA da marca, mas eu digo, talvez coroar de fato que a marca vive um novo momento no Brasil. Sim, cara, acho que não só o Magnus Futsal, assim, não, tenho a maior admiração do mundo pelo clube, pelo Felipe Drummond, que é o presidente, a gente já conversa e já faz negócio juntos desde a minha época, né, de Confederação Brasileira de Futsal, ele também fazia alguns eventos com a gente lá, então, assim, é uma empresa, é um clube extremamente inovador, é um clube que se preocupa com o extra técnico, né? Não só ganhar, mas sim inovar e conversar com a nova geração. Então, tem vários exemplos disso. A série do Fred foi um desses exemplos com eles. Então, sim, eles, o que casou é que tanto o Pênalti quanto o Magnus estão nesse novo momento, né? Pensando em fazer as inovadoras, jovem, conversar, ter uma linguagem mais jovem, conversar com essas pessoas, aumentar a prática. Então, assim, e foi o que a gente trouxe para a causa, né? Assim, quando a gente foi desenvolver a camisa, por exemplo, a gente pensou, né? O que a gente vai transformar, o que a gente vai mudar? Mais uma vez, a mesma coisa que a gente fez com o Capita, a gente fez com a Magnus. A gente foi tentar, né? A gente foi pesquisar sobre a empresa e tal. Tem o Instituto Magnus, que é o Instituto de Cães Guias, né? E, assim, um dos principais gargalos eram as famílias socializadoras, que ficam com o cão durante um ano, treinam esse cão e para que depois o cão possa ser treinado para, sim, ficar com o cego. Então, assim,
era um gargalo do Instituto, eu falando, pô, por que a gente não traz, né, essa causa para dentro da camisa? E a gente trouxe essa causa, então o lançamento foi todo voltado nisso, a gente contou com a participação do Dexter Rapper, que fala sobre cegueira social, então nada melhor do que ele apresentar a camisa, que a gente vai falar sobre Institutos Magnus, que toca nessa questão da cegueira, né, que ajuda muitos. Então, assim, e foi uma história linda, porque o seu Adir, que é o dono da Magnus, que é uma empresa, né, de ração, que ele foi doar um cão e ele viu tão caro que era doar um cão guia no Brasil. E aí, em 4 anos, eles formaram mais de 80 cães. Então, assim, é um trabalho muito bonito e a gente trouxe representado porque a gente quer e a gente criou meta para que a gente tivesse mais famílias socializadoras, porque aí eles vão conseguir doar mais cães guias. E aí, não só fizemos uma ação e eu fiquei sensibilizado, como a minha esposa se predispôs a ser uma família socializadora e a gente estava com um cão guia lá em casa para fazer esse processo também. Então, é isso, a gente tem que transformar, a gente utilizar as grandes plataformas que a gente tem para também devolver à sociedade tudo aquilo que ela merece, né? Foi uma campanha muito boa de lançamento, e foi uma super produção, né? Eu lembro que o vídeo que estava no YouTube e nas redes sociais também do Magnus, foi muitas visualizações e também uma produção muito boa, né? Não, foi uma produção bem legal, cara, e assim, é bem bacana, porque foi uma coprodução nossa com a Magnus, né? E uma produção da nossa house interna. Hoje a gente trabalha com uma house aqui, interna, na companhia, e eu brinco com que os meninos são bastante criativos aí, os meninos e as meninas são bastante criativos, e a gente consegue desenvolver aí grandes trabalhos, então tem que dar os parabéns para eles, foi um trabalho muito árduo, muita dedicação e esforço, mas foi um vídeo bem produzido e eu acho que é nesse sentido que a gente quer caminhar com todas as outras ações, que a gente brinca que a primeira parte é a gente patrocinar, a gente colaborar, e a outra é como a gente vai contar essa história, né? A gente tem tantas histórias bonitas para contar, mas como é que a gente vai envelopar ela para que a gente possa distribuir essa história para que mais pessoas também se encantem com ela e conheçam. E o trabalho de vocês é fundamental nisso, a gente só tem que agradecer você por estar fazendo isso pela indústria do esporte. Imagina. Os protagonistas são vocês que, no fim, nos alimentam de conteúdo, de ações tão bacanas, transformadoras. Eu bato muito que marketing esportivo é isso, é a transformação por meio do esporte, mais do que ser uma plataforma de negócio, é transformar a vida das pessoas, enfim. E a Pennant tem isso como um valor, até pelo que você falou de massificação, de levar produtos cada vez mais para os cantos mais distantes do país. Então, eu fico muito feliz de abrir espaço para vocês e é um prazer de verdade. A gente acaba falando de equipes e atletas profissionais, né, dessa parte de alto rendimento, mas é natural que eles também sirvam como chancela, né, pela popularidade e o alcance que eles têm, mas ao longo do papo você deixou muito claro que a Pennant também busca, né, um contato e proximidade com o esporte amador, o futebol amador, enfim. E aí, eu perdi as contas de quantos modelos da Pennant eu tive quando eu jogava bola com frequência, e sei que muitos que estão nos acompanhando também. Então, eu queria que você comentasse sobre essa frente, né, a importância que esse âmbito tem para vocês, e também, como eu divulguei do MKT Esportivo, você citou, sobre essa parceria com a Footstat, que acho que acaba unindo o futebol amador e tecnologia, e também acho que talvez contemple aí o que a gente falou sobre entender o brasileiro, independente do nível de jogo que ele pratica. Você entrou num universo muito legal para a gente, que eu acho que dá para resumir em 2 projetos aí nossos, dá para linkar essa forma, que é agregar ao praticante, mais unir, né, 2 mundos também. Eu vou falar sobre ele depois, vou entrar no Footstats, mas vou falar sobre ele, que é você conseguir unir a alta performance com sustentabilidade, que é outro tema também super importante nos dias de hoje. E você comentou, né, de unir esse praticante e o custo-benefício. Eu acho que tem tudo a ver isso e é o que a gente pensa aqui o tempo todo. Footstats é uma plataforma que a gente está trabalhando com eles tem mais de 1 ano, tá? Na experiência do usuário. O que eles criaram? Eles criaram um sistema de disputa, né? Que você possa, no seu campeonato amador, colocar ele num sistema e estar organizado a tabela, regimento, regulamento, tudo aquilo. Como tem outras também que tem esse sentido, a gente conversou com várias.
Além disso, ele tem uma súmula online, então ele propicia que você, durante os jogos, se tiver um mesário, alguma coisa no campeonato, não precisa ser profissional, pode ser amador, ele consegue imputar os dados em tempo real, ou também essa súmula ele consegue fazer à mão, que a gente quer disseminar e massificar, então a gente não pode restringir tecnologicamente a plataforma, então ele pode fazer a súmula na mão e depois ele joga para os dados. E como que a gente entrega isso para o consumidor final? Através de um aplicativo. E dentro desse aplicativo, através dos dados que você imputar na súmula, a gente criou junto com eles, e eles criaram de forma brilhante uma inteligência artificial que pega esses dados da súmula e consegue dar uma nota para cada usuário, para cada jogador. E assim a gente consegue gamificar um pouco a gente consegue trazer o mundo real, o que você fizer na sua partida, no seu campeonato, vai traduzir em pontos para você na sua gamificação dentro do aplicativo. E aí a gente consegue fazer com que fique mais atrativo cada vez mais esses campeonatos amadores. Então, em vez da gente perder, a gente ter evasão de pessoas que praticam a modalidade e não queiram continuar jogando esses campeonatos, a gente vai dar oportunidade a esses milhares de campeonatos. A gente pesquisou, tem campeonato no norte do Brasil com mais de 5 mil times, com mais de 6 mil times. E às vezes a gente fica principalmente atrelado aos que têm maior audiência. Então, assim, cara, a gente quer dar possibilidade para que esse cara que conseguiu 5 mil times, ele tenha um apoio da Pênalti, a gente consiga apoiar ele de alguma forma para que ele continue fazendo esse campeonato. E não só a gente apoie ele, a gente agregue para fazer com que a experiência de todos aqueles que jogam aquele campeonato que ele já faz sejam mais legais, mais atrativas, que a gente consiga unir esse mundo virtual do mundo real para que fique cada vez melhor a experiência para todo mundo. Então, e ali, a partir da gamificação, ele consegue postar nas redes sociais como ele está, e a gente consegue fazer dentro do próprio campeonato alguns modos para que ele consiga algumas conquistas. Então, por exemplo, se eu jogo no campeonato do MKT esportivo, cara, se você é um atleta que fez mais de 30 jogos, você vai ter uma conquista no seu card, que vai ser, você virou um jogador bronze. Aí, se você fizer mais de 100 jogos, você vai ser um jogador prata. Se você fizer mais de 200 jogos, você vai ser um jogador ouro. E como seria se a gente tivesse, desde lá, qualquer atleta profissional, a gente tivesse essa história mapeada dele, desde as categorias de base até o profissional. A gente apoia muitas federações e estaduais de futsal e futebol, e muitas vezes a gente está preocupado com a placa de campo que eu vou colocar, ou qual mídia que vai televisionar. E a gente quer conversar cada vez mais com os campeonatos de categoria de base, com esses atletas todos que estão cadastrados. Então, quantos atletas a gente não tem e como eu poderia fazer com que o campeonato dessas federações seja cada vez mais legal e mais atrativo para ele e consiga linkar esses dois mundos que ele gosta tanto, que o jovem gosta tanto, que é o mundo tecnológico e a prática esportiva. Foi numa experiência anterior que eu tive, eu trabalhei com futebol amador e realmente, assim, é uma indústria gigantesca, né? A força de consumo deles, não somente de produtos, mas também como de serviços, né? Como tecnologia que você falou, é absurda. E essa pegada de gamificação, porque tem muito desses desafios, né? Um concorre com o outro, tanto entre jogadores quanto entre equipes. Então, e você beneficiar, né? E a gamificação é um pilar que tem sido muito ativado, e eu acho que também tem um campo de crescimento muito grande, porque você pode, né, oferecer uma infinidade de benefícios. Então, para aproveitar a sua participação aqui, eu falo assim, não, preciso perguntar para o Bernardo, porque a Pênalti é uma marca absolutamente consolidada nesse sentido, o tamanho desse mercado, de que vocês se relacionam, seja com produto ou post redes sociais, que seja, e atrelar agora a tecnologia, a gamificação, vocês também conseguem ter uma base de dados, né, uma inteligência de mercado muito grande também. Com certeza, com certeza. A gente não tem noção, né? Eu brinco aqui que nunca se trabalhou isso, né? Exato. E nem as federações, tá? Por isso, a gente falou lá atrás dessa minha experiência lá, e eu falo, tipo, quando eu estive na Confederação Brasileira de Futsal, por exemplo, passaram-se na Confederação Brasileira mais de 500 mil atletas. Tem esse registro dos 500 mil atletas. Tá, mas se a confederação tivesse conversando com esses atletas até hoje, se ela tivesse uma forma de ter continuado com esses atletas, se eu tivesse mantido, se eu soubesse, na minha época eu falava lá atrás,
Se eu tivesse o contato desses caras, você acha que é mais propício um cara desse patrocinar a seleção brasileira de futsal ou não? Porque todos esses 500 mil caras não são atletas profissionais até hoje, mas eles viraram grandes empresários, eles estão em outras indústrias. Mas ele tem esse background na modalidade que ele gosta ainda, que ele tem um rapport ainda pela modalidade. E por que não eu trabalhar ele? E além disso, eu trabalhar quem está agora, né? De eu tornar essa experiência dele mais legal agora e fazer com que ele continue e permaneça na modalidade, com que ele tenha objetivos, né? Objetivos curtos. Ele não tem só que ter o objetivo de ser o campeão mundial lá na frente. Não, ele tem o objetivo de fazer 10 gols e tornar um artilheiro prata do campeonato do marketing esportivo. É um objetivo curto que ele dá para ele cumprir, é uma conquista dele. E por que eu não, como marca, vou estar participando disso e vou estar agregando isso? E a gente está no próximo módulo, que é integrar a participação dos pais e torcedores. Então, a gente tem vários aplicativos hoje, SofaScore, Score e tal, que atrelam, você fica sabendo, porque eu não, como pai, eu tenho 2 filhas hoje, e eu quero que se elas joguem em qualquer modalidade, eu tenha os dados delas nas minhas mãos, eu saiba que quando ela chegou para jogar, o gol que ela fez, qual... Então, assim, a gente começar a atrelar toda essa indústria é super importante para a gente saber comportamento também, quantas vezes esses meninos jogam por semana, quanto tempo ele troca de calçado, o que ele espera de mim como marca. Ele prefere que eu faça uma campanha para ele no dia das crianças ou no Natal, no Black Friday? Ele prefere chuteira colorida ou prefere chuteira preta e branca? Então, a gente tem uma gama de informações aí dentro dessas plataformas que a gente consegue trabalhar para criar um ambiente cada vez melhor, criar produtos, criar soluções, criar cada vez mais soluções para essas pessoas que hoje já gostam do esporte, já praticam. Não, é muito legal, porque realmente o futsal ele tem uma comunidade muito engajada e que, como você falou, né, se você conseguisse mapear isso desde o começo até a vida adulta, vamos assim dizer, de alguma maneira, com certeza, isso poderia reverter para a indústria, né? Seja um patrocínio, enfim, seja o fomento da própria modalidade de uma maneira geral. Então, foi muito legal esse overview que você deu. Ô, Bernardo, para fechar o nosso papo, acho que é um tema que tem sido de grande preocupação das grandes marcas, e ainda bem, né? Pois é algo muito necessário, que é a sustentabilidade, né? Eu sou suspeito para abordar os lançamentos que a Pennant fez, e fez num curto espaço de tempo, porque mesmo aqui na posição de host, né, eu sou um criador de conteúdo, dono de portal, então eu acabo recebendo uns materiais para divulgar, e até parabéns para o PR da Pennant, que é muito bom. Mas eu quero aproveitar aqui a sua participação para ouvir de você. Vocês têm a primeira bola de futebol profissional do mundo com apelo sustentável e tem a chancela da FIFA, né? Vocês têm chuteira, vocês têm meia, todos com pegada ecológica. A Pennant, ela vem se atualizando sobre essas práticas de sustentabilidade justamente para oferecer cada vez mais alternativas que reduzam o impacto no meio ambiente. E aí, não somente o meio ambiente e a sociedade ganham, mas também, naturalmente, a Pennant como uma marca e em sua imagem também é valorizada. Não só a gente como ser humano, mas as marcas também têm que entender hoje a responsabilidade social que elas têm para o mundo, né, cara? A gente usufrui do planeta Terra e a gente tem que devolver para ele também alguma responsabilidade para que a gente permaneça, né, visando todas as nossas futuras gerações e retribuir também. E assim, cara, essa é uma história muito, muito legal de contar, me dá muito orgulho, assim, como brasileiro, de contar essa história. E eu brinco aqui com os meninos, onde quiser que eu conte isso, eu vou contar com o maior entusiasmo do mundo. Então, há um tempo atrás, existe um grupo de trabalho de qualidade de bolas na FIFA, porque existem 3 certificações de bola de futebol hoje, tá? O FIFA Quality, o FIFA Basic, o FIFA Quality e o FIFA Quality Pro. E aí esse grupo de trabalho ele faz vários estudos sobre os testes. Para você qualificar nesses certificados da FIFA, você tem 7 tipos de teste, tá? Como absorção de água, esfericidade, perda de pressão. E a gente participa disso há muito tempo, porque muito tempo a gente tem a bola certificada com o selo máximo, que é o FIFA Quality Pro, que é a maior certificação. Inclusive, a gente está na discussão para aumentar ainda mais os padrões de dificuldade para essa certificação. A gente discute isso nesse grupo.
E aí, dentro desse grupo, o cara que coordena isso na FIFA, Eduardo Tavares, ele viu a reportagem sobre a bola S11 Econit. Lá atrás, há 10 anos atrás, a FIFA fez uma provocação para todas as marcas e participam desse grupo, marcas esportivas, fábricas de bola no mundo inteiro e algumas federações internacionais, né? Igual Federação Nacional de Futebol do Japão, algumas associações que são ligadas à FIFA. Então, nesse grupo estava se discutindo, lá atrás a FIFA fez esse desafio para todas as marcas de trazer a questão sustentável para as bolas de alta performance, porque já existem bolas sustentáveis, mas nunca se conseguia trazer essa sustentabilidade para uma bola de alta performance, de competição que pudesse ser jogada nos grandes campeonatos. E a Penalty criou a tecnologia, a gente desenvolveu e batizou de Econit. Então, o tecido Econit ele é feito de reciclagem de garrafa PET. E a gente utiliza para a produção de uma bola 4 garrafas PET e meia para a produção de uma bola. Desde que a gente fez isso, em 2019, foi a primeira bola que a gente fez com esse tecido, a gente já tirou do meio ambiente mais de 350 mil garrafas PET. Isso já é o primeiro grande índice que a gente tem que ficar bastante orgulhoso. Aí, a partir disso, o Eduardo Tavares veio para a gente e falou, eu quero saber mais sobre essa sustentabilidade, porque isso é um assunto que está em voga na FIFA. Eu quero que vocês façam uma apresentação sobre como vocês avançaram nessa questão da sustentabilidade. E a gente que tinha mapeado esse tecido Econit sustentável, a gente continua a evolução sustentável. E a gente trouxe nesse ano mais questões como fio biodegradável, a parte de cana-de-açúcar, a gente trouxe o látex natural, borracha natural, a gente aumentou o percentual de matéria-prima sustentável dentro da bola. Então, a gente passou mais ou menos de um percentual de 40%, 42% para mais de 60% de materiais sustentáveis ali na bola. E aí ele ficou impactado, a gente fez uma apresentação para ele sobre isso, ele ficou impactado e a gente foi fazer uma apresentação para esse grupo de trabalho. E na apresentação, a gente, como Penalty, fez uma apresentação para todas as marcas que compõem esse grupo e a gente provocou as marcas, por que não a gente trabalhar num selo FIFA Quality Pro Green? Por que não a gente não trabalhar no selo máximo da FIFA com sustentabilidade? E a partir disso, a gente foi convidado para ser representante permanente no grupo de sustentabilidade de bola de alta performance. Então, a Penalty como 100% brasileira, a gente lutando aqui com marcas internacionais gigantes, a gente trazer esse pioneirismo e essa inovação para dentro do órgão com a FIFA, de aliar performance da maior certificação da FIFA, que é o Quality Pro, junto com sustentabilidade, porque é um dos assuntos mais importantes que a gente tem que discutir em evoluir com relação a isso. Eu acho que isso é um orgulho imenso e a gente está trabalhando cada vez mais para a gente autorizar isso. Então, assim, agora a gente está fazendo reuniões nesse grupo de trabalho para a gente discutir como que vão ser esses parâmetros para que a gente possa ou não fazer essa certificação na FIFA, e a gente está discutindo com vários outros players no mercado, discutindo como a gente poderia fazer, e a gente está levando esse know-how da Penalty para todas essas empresas. E a gente, como empresa também, a gente trabalha em vários outros ambientes aqui com sustentabilidade. Então, não só na bola, como eu contei essa história, mas em outros produtos também, como a gente pode ser cada vez mais sustentáveis e cada vez mais olhar para dentro de casa e fazer essa reflexão, como a gente pode melhorar os nossos processos, nossa formação, nossa matéria-prima, para que a gente possa buscar um caminho sustentável. Não vai se dar de manhã para o dia, é um trabalho árduo, é pesquisa, é desenvolvimento, é muita luta, muita dificuldade, mas a gente está conseguindo, e é muito gratificante ver o quanto a gente já evoluiu nessa parte e a gente ter esse protagonismo internacionalmente em bola de alta performance. Pô, e o feedback do público em relação a isso também tem sido positivo, porque acaba que indiretamente existe uma cobrança, né? De cada vez as marcas estejam engajadas nesse sentido, e como você citou, vocês vão além, né? Você tem um grupo permanente que debate isso com vários players, né, de diferentes setores da indústria do esporte, e é muito legal ouvir isso de vocês, saber que a Penalty faz parte disso, está engajada nisso, e que, pelo visto, assim, é o começo, né, de uma caminhada longa que eu imagino que vão vir muitas novidades por aí. Não, com certeza, isso é de extrema importância, eu acho que é uma caminhada, como você disse, não é da noite para o dia que a gente vai transformar tudo sustentável e fazer com que tudo, porque, assim, a gente tem que também trazer, brinco que é o nosso principal objetivo agora é democratizar a sustentabilidade.
Antigamente, o primeiro desafio era fazer com que a sustentabilidade e a alta performance elas caminhassem junto, porque eu e você deve ser da mesma idade que eu, mas lá atrás, quando a gente pegava um papel, né, reciclável, ele era, né, não tinha a mesma qualidade de um papel que não fosse reciclável. Então, assim, a gente caminhou nisso e a gente quis mostrar com essa bola S11, cara, eu tenho um selo máximo da FIFA, eu posso ser jogado em qualquer competição mundial, Copa do Mundo, Libertadores, qualquer competição pode jogar com essa bola, que ela tem os mesmos parâmetros de certificação de qualquer bola grande do mundo. Então, assim, eu tenho uma bola de performance e eu aliei a sustentabilidade nela. E agora o próximo passo, como que a gente vai democratizar essa sustentabilidade? A gente conseguiu fazer isso, por exemplo, no calçado. O nosso Max 1000, ele tem uma parte de tecido Econit, então a gente está trazendo essa questão de sustentabilidade para uns calçados que tem muita venda, a gente consegue levar ele para o consumidor final. Então, o consumidor, ele avalia isso e hoje, cada vez mais, isso é um ponto de decisão na hora da compra, se a empresa está engajada em aspectos sustentáveis, se aquele produto tem aspectos sustentáveis e está no dia a dia dele. E principalmente, né, a gente tem muito cuidado de falar desse tema, porque ele tem que ser uma verdade, né? Como eu falei lá atrás, a gente, né, as pessoas gostam muito de surfar em hype, surfar na onda, mas não, a gente tem que mais contribuir do que surfar na onda. A gente pode até comunicar, a gente tem que contar histórias incríveis, mas a gente não tem que distorcer histórias para que a gente possa surfar na onda. Esse é um dos principais pilares e inquietações que a gente tem para que a gente possa cada vez mais contar de forma verdadeira histórias incríveis. Perfeito. Bernardo, muito obrigado. Eu adorei recebê-lo aqui. Já novamente digo o orgulho que eu tenho de levar para a audiência do MKT Esportivo um pouco sobre o trabalho da Pennant em todos os níveis, né, seja do amador ao profissional. Também essa pegada com a sociedade de massificação do esporte, enfim, da marca, dos produtos da Pennant. Então, parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer recebê-lo aqui. E você sabe que você pode sempre contar com a gente. A Pennant é uma parceira do MKT. E bacana. Obrigado pela sua participação. E o espaço é seu para o último recado. Fica à vontade para falar o que você quiser. Show de bola, Edu. Obrigado a você, cara. Para mim é um prazer imenso estar falando aqui. A gente falar do que a gente gosta, do que a gente ama, do que a gente vive todo dia é super prazeroso. E é um orgulho gigantesco também da Pennant estar, né, nesse mercado tão concorrido, com protagonismo ainda, com grandes marcas mundiais, né? A gente ter esse protagonismo. A gente trabalha muito, muito duro aqui todos os dias para que a gente possa cada vez mais democratizar algumas tecnologias para que o brasileiro possa continuar a massificar a sua prática esportiva. Agradeço a você, cara, o trabalho que você faz. Já falei aqui algumas vezes, né, do trabalho fundamental que você faz, não só para as marcas, mas para as confederações, federações. Eu acho que é um pouco disso. Hoje também a gente é signatário do Pacto pelo Esporte, por exemplo. Eu acho que é super importante estar movimentando a indústria no esporte nisso, da gente crescer cada vez mais esse corpo, né, de gestão esportiva e conseguir valorizar iniciativas que realmente façam a diferença no esporte brasileiro. E, cara, deixar aí aberto para todo mundo, cara, um orgulho imenso da Pennant, né? A gente ser Pennant, tá? Pennant. E a gente vai construir cada vez mais e levar o esporte para todo mundo aí, que o esporte é vida, o esporte é saúde e vale muito a pena estar próximo do esporte. Beleza? Obrigadão. Prazer foi meu, prazer foi nosso, certamente. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau.